Se você já se perguntou se o material que tu está usando agora vai te ajudar a você ficar fluente, preste muita atenção nesse vídeo, porque nele eu vou te mostrar como você usar a sabedoria grega para você aprender qualquer idioma. E aí, aqui é o Eli e hoje eu vou te mostrar como você aprender idiomas com histórias, mesmo que você seja um iniciante, ou intermediário, ou avançado em qualquer idioma que você esteja aprendendo. Hoje eu vou te mostrar qual é a mídia, ou seja, que tipo de histórias, que tipo de recurso você pode usar, seja que você esteja no iniciante, intermediário e avançado, e como a gente pode copiar os gregos para fazer isso. Então, preste muita atenção, porque nesse vídeo eu vou te falar qual é o modo grego de aprendizado, o que é o graded reading, né? Ou seja, como você graduar os seus níveis de histórias que você está lendo, a depender do nível que você está. Eu vou te mostrar certinho qual é o material que você tem que usar, dependendo do nível que tu tá, e eu vou te dar um presente aí no final desse vídeo, então não se esquece de assistir ele até o final. E se você gosta desse tipo de conteúdo, já considera dar um like aí e se inscrever no canal, valeu? Bom, a primeira coisa que eu quero te falar, eu vou passar bem rápido sobre esse tópico, porque eu escrevi um post inteiro do meu blog falando só sobre isso. Você pode encontrar ele em algum lugar aí na descrição, tá? Como os gregos aprendiam, né? Segundo o Henri Marot, que é um grande historiador da Grécia, ele fala que Homère était l'éducateur de la Grèce. Homero foi o educador da Grécia, como você pode ver nessas duas citações que estão aparecendo aí. Então, a primeira informação que eu quero que você tenha em mente é que os gregos aprendiam desde filosofia, matemática, gramática, tudo, e outros idiomas, né? Eles aprendiam tudo com o Homero, né? Eles aprendiam tudo com histórias. Então, os gregos mostram que, desde o início dos tempos, aprender com histórias é muito bom. E isso é fundamental para você entender que, sim, tem como você aprender com histórias. Então, essa é a primeira informação que eu quero que você tenha. Mas, diz o Marot, né, esse historiador francês, ele diz que os gregos não só aprendiam com histórias, mas também eles sabiam que era necessário a gente deixar as coisas um pouco difíceis, tipo, não deixar as coisas muito fáceis, mas também nem muito difícil. E isso, ao longo dos anos, foi se consolidando naquilo que se chama de curva Yake-Dawson's Law. Não vou te dar uma aula sobre Yake-Dawson's Law ou curva em U, mas basicamente quando é muito chato, você não gosta, e quando é muito difícil, você desiste. Então, por que eu tô te falando isso? Porque o conceito que eu vou te introduzir aqui, que é a leitura gradual, né? Ele vai te mostrar quais são as histórias que você deve pegar e começar a ler e começar a aprender idiomas com histórias. Qual é o tipo de mídia, qual é o tipo de conteúdo que você consome desde o nível básico até o mais avançado, para você ir graduando os seus níveis, para você sempre ir evoluindo, né? Então, a gente não vai deixar o negócio nem muito fácil, mas também nem muito difícil, e você vai ter uma tabelinha para você seguir aí o passo a passo, qual é a próxima mídia que você deve consumir para que o seu nível do idioma cresça e você se divirta enquanto você consome e aprende idiomas com histórias, tá? Então, essa é a segunda informação. Os gregos sabiam dessa um pouco, aquilo que em inglês se chama desirable difficulty, né? Dificuldade desejada. É uma certa dificuldade que, ao mesmo tempo que ajuda você a avançar no idioma, né, sair do intermediário e ir para o avançado, ela também faz com que seja agradável você ler. Então, essa dificuldade desejada é o que eu vou te mostrar o passo a passo agora, que eu vou te mostrar quais são esses níveis, né? Todos os níveis de histórias que você pode usar, desde o intermediário, desde o básico até o mais avançado, e é sobre isso que eu vou falar agora. Porque se tu tá cansado de nunca saber qual é o melhor roteiro a seguir e tudo, se você nem sabe que tipo de histórias você deve consumir, preste muita atenção, porque o que eu vou te mostrar agora me deu assim um baita, não só um trabalho para fazer ao longo dos anos, mas testar tudo e ver qual era a posição de cada história, cada mídia, onde ela estava localizada, o que era mais fácil, o que era mais difícil, para deixar um passo a passo simples para vocês, tá? Bom, então em que passo a gente tá? Você já sabe que os gregos aprendiam com histórias e que as histórias são muito boas para aprender. Se tu quer mais argumentos sobre por que aprender com histórias é bom, eu já te falei no post aí que tu pode encontrar na descrição. Vai ter tudo sobre como aprender idiomas com histórias, por que aprender idiomas com histórias, tá? Principalmente eu entro fundo lá nos gregos, tá bom? E a segunda informação, então, era que é necessário que esteja uma certa dificuldade, né? Uma dificuldadezinha para fazer com que você avance no idioma, mas que não seja muito difícil para você não se desmotivar e acabar desistindo. E o que eu vou te mostrar agora? Tá aparecendo aí no seu vídeo um PDF que eu fiz para vocês. Eu falei que eu ia te dar um presente, né? E eu vou deixar esse PDF no primeiro link aí da descrição para você baixar.
E o que é esse PDF? Esse PDF tem alguns recursos e principalmente essa tabela em que ela vai mostrar qual é o nível da história que você pode consumir, né? Que tipo de mídia você pode consumir quando você está no básico, no intermediário, até o mais avançado. E agora aqui eu vou te falar como você deve ler essa tabela. Bom, basicamente essa tabela funciona. Os primeiros níveis lá em cima, o mangá, o HQ, né, os quadrinhos, são os mais fáceis e os livros lá embaixo são os mais difíceis. Como você vai usar ela para aprender idiomas com histórias, como os gregos faziam? Bom, basta você tentar consumir uma dessas mídias a partir do idioma que você está. Então, do idioma que você está aprendendo. Então, imagine que você está aprendendo inglês. E você pega aí um quadrinho em inglês para ler, que é o nível mais fácil de leitura, né? Você pega o quadrinho para ler e você vê que, poxa, tá fácil de ler. E aí você passa para o segundo nível, né? Que ali nessa tabela está livro para as crianças. Sabe a técnica do pezinho? A técnica do pezinho é o seguinte: quando tu vai entrar na água, tu bota o pezinho, sabe? Então, para você ir graduando, né, nessa escadinha aí de leitura aí para aprender idiomas com histórias, você começa em uma e depois você bota o pezinho na outra. Você pensa, poxa, será que vai funcionar? Será que eu consigo? Se você consegue, aí é bom você graduar. É bom você começar a usar aquele outro tipo de mídia, porque aquele outro tipo de mídia é um pouco mais difícil, mas ele vai ajudar você a aprender idiomas com histórias e ajudar você a avançar nos níveis, tá bom? Então é assim que você lê ela, tá? Você lê ela de cima para baixo colocando o pezinho, sabe? Usando a técnica do pezinho. E agora eu vou te mostrar então exatamente como alguns níveis dessa tabela aí. Não vou falar de todos, porque se você quiser ter acesso a todos, é só clicar no primeiro link da descrição para você baixar essa tabela aí, tá totalmente de graça, tá bom? Bom, eu separei aí a tabela por a mídia, né, tá no canto esquerdo, depois alguns pontos positivos e negativos. Eu tenho minha cola aqui do lado. Então, o primeiro, digamos assim, são os mangás e os HQs. Por que mangá e HQ? Bom, basicamente, HQ é quadrinho, né, se você não tá familiarizado com isso. O mangá e o HQ, a previsibilidade da trama, por que ele é mais fácil, né? Os pontos positivos é que a previsibilidade da trama. O que é a previsibilidade da trama? Quadrinhos e mangás, eles contam histórias. E eu não sei se você lembra, mas quando a gente assistia Tom e Jerry, o Tom e Jerry eles não falavam entre eles, né? Mas você acompanhava a trama porque só pelos movimentos dos personagens e o que estava acontecendo, né? Ou o Papaléguas e o Coiote. O Papaléguas ele ia correndo e virava e tu sabia que o Coiote ia passar reto e ia cair no penhasco, na verdade. Há uma previsibilidade da trama quando se contam histórias. Então, os HQs e os quadrinhos são fáceis porque ele tem um recurso visual, então tu pode aprender muito da história vendo as imagens também, mesmo que você não saiba tudo que está escrito, e também há uma certa previsibilidade da trama porque ele está contando histórias. Então, esses são os pontos positivos do HQ. E por que há pontos negativos? Bom, há pontos negativos porque pode ser que você não esteja acostumado com a leitura de histórias nesse outro idioma e a sua leitura fique um pouco lenta, você tem que procurar muitas vezes palavras no dicionário, mas essa é uma dificuldade que você vai superar se você continuar, se você persistir, tá bom? Todos esses níveis aí, eles funcionam desse jeito. Se você persistir um pouco nele e você consegue passar deste nível, né? Passar desta mídia, passar deste meio de consumir histórias aí, você consegue avançar muito no seu idioma. Bom, o segundo nível, eu não vou falar sobre todos, mas o segundo nível eu vou falar que são livros para crianças. Por exemplo, Le Petit Prince, né? O Pequeno Príncipe. O Pequeno Príncipe é um livro ótimo para você ler e é um livro de criança, então ele tem uma certa previsibilidade do trama, né, como tem os HQs, só que esses livros para crianças, assim como o Chapeuzinho Vermelho, eles não têm tanta imagem como os HQs, né? Os HQs, às vezes, eles contam a história somente com imagens. Às vezes você pega páginas de quadrinho que não tem exatamente nenhuma escrita. Já o livro de criança, não. O livro de criança tem um pouco menos de imagens e um pouco mais de texto. Por isso ele está um nível a mais, né? Um nível um pouquinho mais difícil, mas nem tanto difícil. Bom, pulando alguns aí, há aquilo que se chama de posts de blog do seu reino semântico. O que é post de blog do seu reino semântico? Quando você está aprendendo com histórias, né, imagina que você goste muito de... Imagina que você goste muito de engenharia, né? Imagina que você goste muito de física, de matemática, você gosta disso. E aí você entra lá no blog da NASA, por exemplo, e lá vai ter uma história sobre, por exemplo, o primeiro satélite que eles enviaram para Marte. Só estou te dando um exemplo. Bom, como você gosta de engenharia, como você gosta de física,
esse é o seu reino semântico, não é verdade? Você fala, o que é um reino semântico? Reino semântico são de palavras, né? Então, você sabe muitas palavras sobre engenharia, sobre física, e você, como gosta disso, você fala muito sobre isso. Eu falo mais sobre reino semântico num outro vídeo que eu vou recomendar aqui em cima para você. Mas então, esses são palavras, esses são coisas que você sempre repete, né? E então, isso vai acontecer de você precisar aprender essas palavras em outro idioma, não é verdade? Então, separe alguns blogs, né, que você conhece que falem sobre os temas que você gosta. Por exemplo, num outro vídeo que eu vou recomendar aqui pra você, eu mostro onde você achar blogs que falam sobre filmes e séries. Eu gosto muito de filme e série, gosto de saber o que os especialistas falam sobre, o que blogueiros falam sobre, né? Blogueiros que falam sobre isso, né? Sobre filme e série. Eles assistem muitos filmes, muitas séries, eu quero saber a opinião deles. Isso me ajuda porque é o meu reino semântico, né? Eu gosto disso. E isso me ajuda porque eu conheço muitas palavras desse assunto, e aí é um pouco mais fácil de ler. Então, esse é um nível a mais também daqueles livros aqueles livros para criança. É um pouco mais difícil, né, de você aprender com esse tipo de histórias. Bom, basicamente o que eu estou te passando aqui são vários níveis. A tabela completa está no primeiro link da descrição, não esquece de clicar lá. Um outro um pouco mais difícil é aquelas literaturas para adolescentes, tipo Harry Potter, Game of Thrones, sabe? De novo, tem previsibilidade da trama, só que diferente dos livros para as crianças, não tem tantas imagens, né? Se você pega um livro do Harry Potter, por exemplo, não tem tantas imagens, a não ser que tu pegue o quadrinho. Mas se tu pegar o quadrinho, aí tu vai voltar no primeiro nível, na verdade. É o livro mesmo, o livro físico. Então ele é um pouco mais difícil, né? Porque não tem as imagens, mas a previsibilidade da trama e aqui a literatura de adolescente, eu digo literatura de adolescente, mas tu vai entender que é para todas as idades, né? Eu já não sou adolescente, mas eu gosto muito de Game of Thrones, Senhor dos Anéis, enfim. O ponto positivo é que a transmídia, o que é transmídia? Não tem só o livro para você consumir, tem o livro, tem o audiolivro, tem o quadrinho, tem o filme, tem a série, né? E aí sim você pode, tipo, ler o livro, ver o filme e tudo. Como esse é o nível 6 daquela tabela que eu tô falando pra você, eu vou deixar um vídeo recomendado aqui em cima, uma estratégia inteira para você aprender idiomas lendo livros, né? Este nível 6 está mapeado como você usar uma estratégia, tudo ali no vídeo ali de cima, tá bom? Bom, depois de um tempo, pulando alguns níveis de novo, você pode ler livro de história. Na verdade, livros de história são muito bons. Por exemplo, esse do Marot aí que eu recomendei, L'Histoire de l'Éducation dans l'Antiquité, né? A história da educação na antiguidade, do Marot. É um livro muito fácil de ler em francês, é muito bom de ler também. O Marot escreve muito bem. Então, livros de história, né, que contam histórias, às vezes até uma biografia de alguma pessoa, é um próximo nível aí, é um pouco mais difícil do que a literatura para adolescentes, né? Não só para adolescentes, mas é um nível um pouco mais difícil que vai ajudar você a graduar aí os seus níveis de leitura. Então, o que eu tô te mostrando aqui? Tô te mostrando mídias, né? Mídias que, se você consegue consumir você deve testar a próxima mídia para que você vá evoluindo no seu idioma e assim você aprende idiomas com histórias. E, por exemplo, um dos últimos níveis que você vai encontrar naquela tabela são livros de jogos de RPG, né? Livros de RPG ou até mesmo jogos, né? Até mesmo jogos de RPG e tudo que você encontra para computador, para celular ou para PlayStation, Xbox. E por que esses jogos? Esses jogos, principalmente sobretudo de RPG, tem muito diálogo, né? Tu tem que falar com muito NPC, tu tem que falar com... Então, pelo fato de que há essa interação, você tem que saber o que tá falando a quest. Eu não sei se tu é nerd, mas o que tá falando da quest, o que tu tem que fazer, qual é a tua missão. Isso ajuda você, né, a se manter motivado, é extremamente viciante e tem 2 pontos de contato com o idioma. Vez ou outra o jogo tem a narração, né? Então tu não tá somente lendo, tu tá acompanhando a história, mas também tu tá escutando. E os jogos de RPG aí já funcionam, se tu tá no nível mais intermediário, né, do idioma, já funcionam para você aprender idioma assim. Um ponto de dificuldade dos jogos de RPG é que eu tenho um reino semântico um pouco distante. Por exemplo, tu vai aprender muito vocabulário sobre poção mágica e tu não vai usar isso muito na realidade. Mas isso ajuda você a se manter motivado e a aprender outras palavras aí. Se você quer saber mais sobre essa ideia de reino semântico, que é a sobreposição de reino semântico, vê aquele vídeo que eu já recomendei ali pra você, tá bom? Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Eu sou o Eli, eu fico por aqui. Não esquece de curtir aí e se inscrever no canal, tá bom? Lembre-se de baixar o PDF, que tá totalmente de graça aí no primeiro link da descrição. E
e de usar ele da maneira com que eu disse aqui, né? Consuma uma mídia, bota o pezinho para ver se tu pode consumir a outra, e se tu consegue consumir a outra, aí sim, tu vai evoluindo aí. E quando tu chega lá no último nível, tu é um mestre nesse idioma que você está aprendendo, tá bom? Eu sou Eli, eu fico por aqui, eu espero que você tenha gostado disso. Não se esquece de curtir aí e se inscrever no canal. Valeu!